E aí, meu querido aprovado, tudo bacana, meu fera? Vamos começar agora a fazer as questões de química orgânica e começando com introdução à química orgânica, ou seja, o básico da orgânica, ok? Então vamos para cá. Começando por classificação das cadeias carbônicas e ligações. Primeira questão do nosso material, uma questão número um, questão do SESMAC Medicina 2017-2. Bora lá? Questão número um, ele fala o seguinte: ó, a dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e, na sua deficiência, está relacionada à doença de Parkinson, de acordo com a fórmula estrutural da dopamina, apresentada a seguir. Então vamos lá, vamos fazer aqui essa questãozinha. Vou subir aqui um pouquinho. Olha só, é correto afirmar, vamos lá, apresenta dois grupos fenóis e um grupo amina. Então, esse assunto, fenol, amina, álcool, seria o assunto que a gente vai ver lá em funções orgânicas, mas a gente já pode antecipar aqui. Ó. Funções importantes que tem o OH ligado a um radical, só que depende de quem é esse cara. Esse dizer, como assim? Vou lhe dizer. Se o OH vier ligado a um carbono saturado, ele é um álcool. Álcool. Se o OH vier ligado a um carbono insaturado por uma dupla, ele é um enol. E se o OH vier ligado a um anel benzeno, quem é o anel benzeno, Sandro? O anel benzeno é um cidadão que tem um aromático, né? Que tem 6 carbonos e 3 duplas e 3 simples ligações alternadas. Quando você bota uma bolinha no meio, você tem o a ressonância dele, né? O híbrido de ressonância. Porque você não tem como precisar em qual carbono está essa dupla. Então a gente bota um hexágono com a bola no meio. Esse cidadão vai se chamar fenol. Então observe que aqui eu tenho um anel aromático e ligado a ele eu tenho dois OHs. Então realmente eu tenho um fenol aqui, certo? Eu tenho fenol. Fenol. Deixa eu só arrumar minha mesa digitalizadora aqui que vai ficar mais fácil para escrever. Bacana? E ele diz que tem um grupo amina. Então vamos lá. O grupo nitrogenados, né? Então eu tenho aqui o nitrogênio. Eu fiz de preto, tem que fazer de preto. O nitrogênio, as funções orgânicas nitrogenadas, vai ter esse cidadão também ligado a um radical. Tem duas principais, que são as seguintes. Quando o nitrogênio vier ligado a um carbono, aí pode ser um radical, ou ligado a dois radicais, ou ligado a três radicais. R é carbono, tá? É radical, grupo substituinte. Esse cidadão é chamado de amina, certo? Ela é uma amina. Agora, se o nitrogênio vier ligado a um carbono que tem a dupla com oxigênio, que a gente chama de carbonila, então o nitrogênio pode vir ligado a radicais, certo? Se vier ligado a carbonila, ele é chamado de amida. Amida. Então não confunda amina com amida. Só uma observação. Esse cidadão aqui é o grupo funcional chamado de carbonila. Carbonila. Esse cidadão aqui é chamado de hidroxila. Quando você junta a hidroxila
com a carbonila, você vai ter um outro grupo funcional que é característico dos ácidos carboxílicos, que é a carboxila. Então, esse cidadão aqui é a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Bacana? Então, na verdade, esse grupo funcional aqui, ele é uma amina. Uma coisa importante, cada vértice do desenho geométrico na química orgânica é um carbono. Então, cada vérticezinha dessa é um carbono. Lembrando que o carbono obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações. Essas 4 ligações não precisam ser todas simples. Pode ser dupla, ou pode ser tripla, ou até mesmo pode ser 2 duplas. Certo? Então, na verdade, esse aqui está falso. Não é um grupo amida, é um grupo amina. Segundo, é uma amina secundária. Então vamos para cá, olha só. Quando você tem o nitrogênio aqui, certo? Você tem o nitrogênio, tá aqui o nitrogênio. Se o nitrogênio vier ligado a um carbono, ele é uma amina primária. A 2 carbonos, secundária, e a amina terciária é aquela que é ligada a 3 carbonos. Nesse caso, a nossa querida amina aqui, ó, está ligada a um carbono só. Então ela é uma amina primária. Falso. Letra C. Apresenta 3 ligações π. Vamos analisar? Vamos aqui para o cantinho. Vamos lá. Um átomo. Então, vamos lá. Ligação. A ligação pode ser ligação sigma, que ela é representada por um tio com uma barriguinha. E pode ser uma ligação π, que é justamente o π da matemática, tá? Então, um átomo, ele pode fazer uma ligação, pode fazer 2 ligações, ou pode fazer 3 ligações. Então, presta atenção. Quando o cara faz só uma ligação, a gente só tem ligação sigma. Quando ele faz uma dupla, uma é sigma e a outra é a ligação π. Quando ele faz uma tripla, uma é sigma, que é a primeira a ser formada, e as outras duas são ligações π. A ligação sigma ela é mais forte, porque é a primeira a ser formada, ela é frontal, certo? Então grava isso aí. Então, uma ligação simples, quando tem um tracinho é ligação simples. Sigma. 2 tracinhos é ligação dupla, uma sigma e a outra é π. Tripla, 3 tracinhos, uma é sigma e as outras duas são π. Com isso, dá para eu puxar para cá, ó, e já ver na estrutura, e já ver na estrutura aqui, ó. Vamos lá. Vou apagar, porque eu vou calcular, ver aqui as ligações que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, ligação dupla e ligação dupla. Cada vértice é um carbono, não é isso aí? Lembra que eu falei, meu fera, que cada vértice é um carbono. Se cada vértice é um carbono e eu tenho a ligação dupla, então eu tenho aqui 3 ligações π. Letra C está correta. Possui um carbono quiral, letra D, ou assimétrico. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral é aquele que os 4 ligantes são diferentes. Então, por exemplo, vou apagar aqui, tá? Pra gente... Então, eu tenho um carbono aqui, e esse carbono está ligado a hidrogênio, a OH, a um metil e a um cloro, por exemplo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, esse cara está ligado a hidrogênio, que é diferente do cloro, que é diferente do metil, que é diferente do OH. Então, a gente, um asteriscozinhos, a gente diz que esse carbono é um carbono assimétrico, ou seja, ele tem os 4 ligantes diferentes. Então, quando você tem dupla ou tripla, você não tem carbono assimétrico. Então, nenhum desses carbonos aqui do benzeno pode ser assimétrico. Sobrou quem? Sobrou esse carbono aqui e esse aqui.
E aí eu vou aproximar a imagem, tá? Para que a gente possa raciocinar aqui para você entender. Obrigatoriamente, o carbono faz quantas ligações? Você já sabe, o carbono obrigatoriamente ele vai fazer 4 ligações. Esse cara aqui está fazendo uma, duas. Então, para 4 faltam 2. Então, esse cara tem 2 hidrogênios. Já não pode ser assimétrico, né? Esse outro cidadão aqui está ligado. Uma ligação aqui e outra aqui. 4 para 2 faltam 2. Por que, Sandrão? Porque é o seguinte. Quando você tem essa geometria, que é a geometria de linhas é aquela que vai aparecer as linhas, certo? Os hidrogênios não são obrigados a aparecer, certo? Então, por exemplo, deixa eu apagar nossa carbonila aqui, para você entender melhor. Olha só, quando você faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, você está me dizendo que aqui eu tenho 5 carbonos. Ó. Cada vértice é um carbono. Aí vamos supor que você dê uma puxadinha aqui para baixo assim, ó, certo? Não era de vermelho que eu quero de preto. Vamos supor que você dê uma puxadinha assim, tá? Pronto. Essa vértice aqui vai ser um carbono. A não ser que você substitua de repente por um flúor, aí não vai ser mais carbono. Ou por um OH, pode ser também. Agora, se você não colocar nada, fica subentendido na química que aqui eu tenho um carbono. Se tiver dupla ou tripla entre os carbonos, aí você tem que fazer a quantidade de traços. Um traço é simples, 2 traços é a, 2 traços dupla, 3 traços são a tripla. E aí eu completo com o hidrogênio. Esse carbono tem uma ligação aqui, ó, para 4 faltam 3. Esse carbono tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Esse carbono tem uma, 2, 3, para 4 falta uma. Esse carbono tem uma ligação, para 4 faltam 3. Esse carbono já fez as 4, ó, uma e essas 3, 4. Esse carbono da vértice aqui já tem 3, para 4 falta 1. Então tá aí a quantidade de carbonos e hidrogênio, certo? Então, não, se você observar aqui, não tem carbono quiral. Os 4 ligantes não têm carbonos diferentes, não tem 4 ligantes diferentes. É um composto saturado. Não é um composto saturado. O que é um composto saturado? É aquele que tem apenas ligação simples entre os carbonos. Então, por exemplo, se eu apagar essa dupla aqui, vou mudar a quantidade de hidrogênios, mas não é o caso. Essa cadeia é uma cadeia saturada. Por que, Sandrão? Porque entre os carbonos só tem ligação simples. Se eu fizer uma dupla ou uma tripla, ela já é insaturada. Mas presta atenção, só vale entre carbonos. Então, se eu pegar aqui, fizer isso aqui, ó. Isso aqui é um ácido carboxílico. Eu tenho aqui 3 carbonos. Ó. 1, 2, 3. Mas entre os carbonos só tem ligação simples. Estou vendo uma dupla ali, Sandrão. Mas a dupla aqui não é entre carbonos. Então, esta cadeia é uma cadeia saturada, porque entre os carbonos só tem ligação simples. Bacana? Ok, meu filho. Então, primeira questão do nosso material, letra C.